Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu me chamo Tiago Godoy, sou professor de Direito Civil do Complexo de Ensino Renato Saraiva, aprovado no último concurso de promotor de justiça do Estado de Pernambuco, e com muito prazer prosseguimos o nosso curso discutindo a teoria geral dos contratos. Lembrando que contamos com a presença de alunos presenciais, Adriana, Marlon e Luísa, que interagem com a gente através de questionamentos, servindo como os nossos exemplos aqui nas nossas discussões. E lembrando que você também pode interagir com a gente através do e-mail, mandando um e-mail para saberdireito@stf.jus.br, mandando algum questionamento, alguma dúvida que você tenha sobre a aula. Só lembrando, como eu disse na aula anterior ontem, que é importante você mencionar o meu nome, professor Tiago Godoy, ou pelo menos a matéria Teoria Geral dos Contratos, para que eu possa receber o e-mail com muito prazer enviar para você a resposta. Vamos lembrar o que nós vimos na aula passada, para a gente poder emendar o nosso estudo, seguir o nosso estudo. Nós iniciamos o nosso curso de Teoria Geral dos Contratos, começando com o básico, conceito de contratos, natureza jurídica e classificação. É claro que nós aprofundamos as discussões, abordando temas importantes, e hoje prosseguiremos no estudo da classificação dos contratos, nas classificações dos contratos. Na aula passada, você lembra? Nós vimos contrato unilateral, bilateral ou plurilateral. Nós vimos o contrato gratuito e oneroso. Hoje nós vamos ver o quê? Vamos ver o contrato comutativo e aleatório, consensual e real, e seguir no estudo de formação dos contratos. Então, nosso tema agora é contrato, classificação, contrato comutativo e aleatório. Você sabe o que é um contrato comutativo? Contrato comutativo é aquele contrato em que as partes podem antever os seus efeitos. As partes conseguem antever os efeitos que serão produzidos por aquele contrato. Definição lógica, que é o contrário, o que é um contrato aleatório? É um contrato em que as partes não conseguem antever os efeitos que serão produzidos. Contrato aleatório é o contrato em que as partes não conseguem antever os efeitos que serão produzidos. Sabe por quê? É só você lembrar que aleatório vem de alea, que significa risco, sorte. Contrato aleatório é um contrato de risco. Como é um contrato de risco, você não consegue antever os efeitos, porque há um risco inerente no contrato. Exemplos clássicos: contrato de jogo, contrato de aposta. Você faz uma aposta junto à Caixa Econômica Federal, você sabe o que vai acontecer? Na verdade, você até sabe, né? Você não vai ganhar. Mas, teoricamente falando, eu posso ganhar, posso não ganhar. Vamos imaginar que eu faço uma aposta com você. Um time de futebol vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Você sabe até que é uma obrigação natural isso, né? Lembre-se que a obrigação natural é aquela obrigação em que existe um débito, mas não existe responsabilidade. Você lembra o que significa? Eu tenho direito, mas eu não posso cobrar judicialmente. São obrigações judicialmente inexigíveis. Mas voltando para o contrato, aposta, eu faço uma aposta com você. Se eu ganhar, é uma possibilidade. Se eu perder, é outra possibilidade. Eu posso ganhar como posso perder. Nós não sabemos o que vai acontecer. Contrato de seguro, embora haja uma divergência doutrinária, é um contrato aleatório. Porque imagine que você faça um contrato de seguro do seu carro. Você sabe o que vai acontecer? Não. Muitos falam que não é contrato de risco porque você está se protegendo contra o risco. Mas, na verdade, é sempre de risco para a seguradora. Pode acontecer, pode não acontecer. Então, para a seguradora, é de risco que faz o contrato de seguro ser um contrato aleatório, um contrato de risco. Nós não sabemos se terá o sinistro, se não terá, se vai pagar a indenização, se não vai. Contratos aleatórios, contrato de risco. Já o contrato bilateral, já o contrato comutativo, as partes conseguem antever os efeitos porque não há um risco intrínseco. Compra e venda é um contrato comutativo. Nós sabemos o que vai acontecer. Eu vou lhe entregar o bem, você vai me entregar o preço. Ah, professor, mas se a pessoa for insolvente e não pagar, eu cobro judicialmente, penhora de bens, enfim. Ok?
Mas, de qualquer forma, a gente consegue antever os efeitos. Qual é o grande efeito da classificação dos contratos comutativos e aleatórios? O que nós já vimos no contrato oneroso e gratuito. Irresponsabilidade por evicção e vício redibitório nos contratos aleatórios. No contrato aleatório, você assume o risco, doutor. Você assume o risco, doutora. Você assume o risco, meu querido aluno estudante, que está iniciando seu estudo na matéria do direito. Você assume o risco. Então, você não pode reclamar se seu carro que você comprou está quebrado, vício redibitório, ou se você perdeu pela evicção. Lembrando que quando nós falarmos na quarta aula, nós vamos abordar o tema evicção e vício redibitório. Então, lá eu vou aprofundar a discussão sobre isso, mas já adianto. Um efeito importante, para responder por vício redibitório e por evicção, não basta o contrato ser oneroso, o contrato também deve ser comutativo, porque no aleatório não existe essa responsabilidade, porque você assume o risco. Tá certo? Lá em vício redibitório e evicção, te aprofunda esse tema. O que nós podemos aprofundar aqui sobre a nossa discussão? Até aqui foi fácil. O contrato aleatório, e aqui eu já entro numa segunda fase de um concurso público, para quem se prepara, um contrato aleatório ele pode ter dois tipos. Ele pode ser naturalmente aleatório ou acidentalmente aleatório. O contrato aleatório ele pode ser naturalmente aleatório ou acidentalmente aleatório. Contrato naturalmente aleatório é o contrato tipicamente aleatório. É da natureza dele ser aleatório. Seguro, jogo e aposta. Já o contrato acidentalmente aleatório é aquele contrato que acidentalmente é aleatório. O nome explica. Ele é atipicamente aleatório. Ou seja, é um contrato que naturalmente ele é comutativo, mas em razão de uma circunstância específica, naquele caso, ele se tornou aleatório. É um contrato que é naturalmente comutativo. É da essência dele ser comutativo. Mas em razão de uma circunstância específica daquele caso, naquele caso ele será aleatório. Se você pegar o seu Código Civil no artigo 458 e seguintes, você vai ver que a teoria geral dos contratos trata do contrato aleatório, tratando de dois tipos de contratos de compra e venda aleatórios. Compra e venda é um contrato de essência comutativo. A gente consegue antever os efeitos. Mas em duas circunstâncias específicas ele será aleatório. Quando? Compra e venda de coisa futura e compra e venda de coisa exposta a risco. Compra e venda de coisa futura e compra e venda de coisa exposta a risco. Eu posso comprar uma coisa que nem existe ainda? Claro que eu posso. Eu posso chegar na sua fazenda e falar assim, ó, toda a sua safra de laranja eu compro, está aqui o dinheiro. Se eu compro coisa futura, eu estou assumindo um risco. Porque pode existir, pode dar uma praga e não ter laranja nenhuma, pode vir mais do que eu espero, posso vir menos do que eu espero. Contrato de compra e venda é um contrato comutativo. Mas se você compra uma coisa futura, você está assumindo risco. Então, o contrato de compra e venda de coisa futura é um contrato atipicamente, acidentalmente aleatório. E se você compra uma coisa que já existe, mas está exposta a risco, e você assume esse risco, é um contrato aleatório. Por exemplo, eu vou comprar cerâmica da África, que será transportada num navio até o Brasil. Veja, uma cerâmica é um material frágil. Pode vir algumas quebradas. Eu estou assumindo o risco. Estou comprando uma coisa exposta a risco. É o que nós vamos discutir. Vamos falar um pouquinho sobre o contrato de compra e venda de coisa futura e o contrato de coisa exposta a risco. Começo com um contrato de compra e venda atipicamente aleatório por dizer respeito a coisas ou fatos futuros. Vamos imaginar que eu chegue na sua fazenda e queira comprar a sua safra. Se você lembrar o artigo 95 do Código Civil, você vai verificar, dá uma olhada lá se você não lembra, os frutos e produtos podem ser objetos de negócio jurídico, mesmo estando ligados ao bem principal. São chamados de bens móveis por antecipação. Eles estão presos ao solo. Fisicamente falando, são bens imóveis, estão presos ao solo. Mas como vai ser retirado para me ser entregue, é tratado como bem móvel por antecipação.
Eu não posso pagar ITBI porque eu estou comprando uma caixa de laranja, só porque eu estou comprando a laranja presa ao solo. É tratado como bem móvel. Não precisa registrar em cartório, compra e venda de laranja, não tem que ter outorga uxório marital para vender laranja, não precisa pagar ITBI, paga ICMS, que é a venda de bem imóvel, porque essa laranja, embora esteja fisicamente imobilizada, ela é tratada como bem móvel. São chamados bens móveis por antecipação. Conceito importante quando a lei permite que frutos e produtos possam ser objetos de negócio jurídico, mesmo estando ainda ligados ao bem principal. É o seu artigo 95, parte geral. Muito bem, eu posso comprar sua safra. Você começou a plantar as laranjas lá, eu vou e pago uma grana para você, e quando tiver produção, todas as laranjas produzidas serão minhas. Eu imagino uma quantidade X, e eu vou te pagar um preço com base nessa quantidade X, R$100 mil. Porque eu estou esperando 100 mil laranjas, cada laranja R$1, só a título de exemplo, para raciocínio rápido e fácil. Pode vir 100 mil laranjas? Pode. Pode vir 200 mil? Pode. Pode vir 50 mil? Pode. Pode vir 10? Pode. Pode não vir nenhuma? Pode. Eu estou assumindo o risco, a coisa não existe. Só que quando eu compro coisa futura, eu posso assumir um risco total ou posso assumir um risco apenas parcial, quase total, mas vou chamar parcial porque não é total. Por quê? Porque eu posso assumir risco na existência ou assumir um risco na quantidade. Como assim? Quando eu celebro com você um contrato compra e venda atipicamente aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, em que eu assumo um risco total ou parcial. Se eu assumir um risco total, mesmo que não venha nada, você faz jus ao preço, eu vou ter que te pagar. Eu estou assumindo um risco total. Se vier menos do que eu espero, azar meu. Se vier mais do que eu espero, bom para mim. Se vier menos, azar meu. Se não vier nada, azar meu, vou ter que te pagar do mesmo jeito. Eu assumi um risco total, eu assumi um risco contra a existência. Mesmo que não exista, você faz jus ao preço.